Bom dia, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mais um encontro nosso na nossa sala de aula virtual. Você que não me conhece ainda, eu sou o professor Anderson Santos e nós estamos aqui para mais um dia de aula, isso mesmo. Lembrando que nós estamos estudando Bibliologia ou Introdução à Bíblia, tá bom? Eu estou aqui com o nosso módulo e eu sempre digo aos nossos alunos, você precisa estar com o módulo na mão. É claro que talvez você está assistindo essa aula no momento onde você não tem a possibilidade de estar com o teu módulo. Então depois você pega, dá uma anotada, revisa a matéria para que o teu conhecimento venha a ser maior, tá bom? Então se você não tem o teu módulo ainda, entre em contato conosco para que o teu curso possa ser completo, tá bom? O Instituto Ministrando para Transformar Vidas é uma escola que tem essa modalidade aí do EAD, né, que hoje em dia é muito comum e possibilita você a estudar no conforto do teu lar, a rever as aulas, a dar uma revisada. Os alunos que fazem parte também dos núcleos presenciais, dos polos presenciais, sabem que também que tem esse recurso da videoaula que ele pode estar revendo o assunto, tá bom? Então eu sempre digo, módulo na mão, Bíblia na outra, afinal de contas nós estamos estudando a palavra de Deus, tá bom? Então você é o nosso convidado, fica conosco aí até o final dessa aula e eu creio que vai ser bênção demais para você, tá? Como nós sempre fazemos, antes de nós começarmos as nossas aulas, nós vamos falar com Deus em oração. Então é de suma importância, meu irmão, que você neste momento fale com Deus, peça para que o Espírito Santo possa iluminar a tua mente, tá bom? Se você pode, fecha os teus olhos, se não, guarda aí no teu coração e em espírito, vamos falar com Deus. Pai, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre esta aula. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine, nos instrua, nos ensine, Pai, acerca das tuas verdades. Fala conosco, ó Deus, porque precisamos de Ti. Senhor, nós somos completamente dependentes de Ti. Fala conosco para a glória do Teu nome. Abençoa o meu irmão e a minha irmã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Sela esse amém aí comigo. Vamos lá? Vamos trabalhar? Pega o teu módulo aí. Nós vamos trabalhar a lição de número 5. Isso, o cânon das Escrituras. Isso mesmo, por isso que é importante você estar com o seu módulo na mão. Então, é uma sala de aula virtual. Então, nós vamos trabalhar a lição de número 5, o cânon das Escrituras. Bom, existem algumas perguntas que nós fazemos, né? Que livros fazem parte da Bíblia, né? Que diremos a respeito dos livros que são chamados ausentes, que não entraram no cânon, ou os diferentes tipos de cânon existente, né? Como a Bíblia ela veio ser composta desses 66 livros que nós temos hoje. Então, é alguns assuntos que nós vamos começar a trabalhar. Primeiro, nós vamos entender essa ideia do cânon, tá bom? Talvez para alguns não é novidade, mas para outros ainda é um assunto novo. Então nós vamos devagarzinho, porque é uma disciplina um tanto delicada, tá bom? Então você precisa ter bastante atenção. Então, esse assunto se intitula canocidade, ou seja, trata-se, né, do elo que vem de Deus a nós, esse processo. Então a inspiração é o meio pela qual Deus ele nos dá essa autoridade bíblica, como nós já trabalhamos, né? Nós trabalhamos na última aula, é aquela ideia que você tem a casualidade divina, você tem a mediação profética e você tem a autoridade da escrita. Então esse conjunto é a palavra de Deus para nós. Mas a canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu essa aceitação divina, ou seja, você vai ter esses 66 livros que são incluídos, e nós falamos da Bíblia protestante. Existe outros tipos de cânon? Sim, existe, né? E aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente qual é a ideia desses cânones. Mas nós estamos trabalhando da Bíblia protestante, a Bíblia que normalmente você usa dentro da sua comunidade de fé, a Bíblia que nós falamos, que alguns até chamam, a Bíblia dos evangélicos é diferente dos católicos, e aí nós vamos entender um pouquinho disso aí, tá bom? Uma coisa é um profeta receber uma mensagem da parte de Deus, mas coisa bem diferente é tal mensagem ser reconhecida pelo povo de Deus, né? Então a canonicidade é o estudo que ele trata do reconhecimento
da compilação dos livros, né, que nos foram dados por inspiração de Deus. Então é justamente essa ideia, é a ideia de você pegar e como que foram inseridos, mas por que que esses livros eles foram aceitos e outros foram deixados de fora. Então você vai ter justamente esse conceito aí para você definir bem, entender bem do que se trata o processo de canonização. Então nós vamos primeiro entender a definição do termo. Então é importante você entender a definição do termo. Então a palavra cânon, né, deriva do grego cânon, que significa cana, régua, né, que por sua vez significa no hebraico que vem a ideia de cana, ou vara de medir. Então você tem uma referência disso lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 40, verso 3. Olha o que ele diz: e havendo-me levado ali, e eis que um homem cuja aparência era como a de um bronze, tendo um cordel de linho na sua mão, e uma cana de medir, e estava em pé na porta. Ou seja, essa palavra cano, ela expressa a ideia mesmo de uma unidade de medida. Então, era um instrumento que era usado para medir. Então você tem ali como se fosse um metro, uma régua que você usa. Então, essa é a ideia. Então nós vamos entender que mesmo em época anterior ao cristianismo, então essa palavra ela já era usada no modo mais amplo, então com sentido de padrão, norma, além da cana, né, ou medida. Então ela tinha aí a discutível medida, alguns falam um metro e meio, mas enfim, era um padrão, uma unidade de medida que era usada como forma ali para ter aquele padrão de medida. Então, no sentido mais amplo, essa palavra também ela era aplicada como um padrão, uma norma. Então, ele está dentro do padrão, ele está dentro da norma. O Novo Testamento, olha que interessante, ele emprega o termo em sentido figurado, referindo-se ao padrão, a uma regra, a uma conduta. E aí onde nós vamos encontrar isso? Em Gálatas 6, verso 16, ele diz assim, ó: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre todo o Israel. Percebe? Que é a ideia de uma unidade de medida. Então, é um padrão, é um padrão. Então, essa palavra cânon, né? Então ela vem de um padrão. Então é interessante você entender a definição do termo. Por quê? Porque quando os livros são aceitos como canônicos, ou seja, como escritos inspirados, isso prova que eles passaram por esse padrão, por essa norma, ou seja, eles foram aceitos porque eles tinham esse padrão, essa norma. Então você vai ver que eles têm autoridade divina. Mas eu quero pensar com você com a ideia do cânon antes do cânon, ou seja, o cânon antes do cânon. O que é isso? Na verdade, como nós já apresentamos, então a existência de um cânon ou de uma coleção de escritos autorizados, ele antecede o uso desse termo cânon, da canonização, ou seja, você já tinha um conjunto de livros que já eram aceitos como autoridade divina, como palavra de Deus, antes de passarem por esse processo de canonização. Então o que nós temos? Nós temos a comunidade judaica que já havia preservado, já havia colegiado em algumas escrituras e preservado eles desde os tempos passados, ou seja, já vinham considerando eles como palavra de Deus. Que livros eram esses? Os escritos de Moisés, isso mesmo. Então você tem, num conceitos mais antigos do que cânon, você tem os escritos sagrados. Então, esses livros são canônicos? Não, eles já eram conhecidos como escritos sagrados. Então, o fato dos escritos de Moisés, e aí nós estamos falando do Pentateuco, né, da Torá, eles eram considerados sagrados, ou seja, e como sendo sagrados, dado por Deus, eles tinham um lugar especial, eles eram guardados ao lado da Arca da Aliança. Isso mesmo, então percebe que, por isso que eu disse que nós iríamos trabalhar essa ideia do cânon antes do cânon. Por quê? Porque antes de você ter essa ideia do processo de canonização, todo esse conceito, você já tinha os livros que eram considerados sagrados pela comunidade judaica, livros que eram aceitos já como sendo a palavra de Deus. Então é muito legal você ver isso, porque em Deuteronômio 31, anota essas referências,
Você que tem o teu módulo, tá tranquilo, por quê? Porque eu já coloquei aí para você, para ficar mais fácil. Então, Deuteronômio 31, do 24 ao 27, você tem assim, ó. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor. Coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Pois sei quão rebelde e obstinado vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois do que eu morrer. Olha que interessante. No conceito de Moisés, você percebe que, à luz do texto, Moisés, ao escrever essas palavras, ele coloca este livro ao lado da arca da aliança de Deus. E esses escritos após a morte de Moisés, porque aí você tem aquela ideia, né, da norma ou do conceito verbal, né, da palavra do Senhor verbal, só que agora nós temos ela escrita. Então ela já vai servir como um padrão normativo daquilo que era a vontade de Deus para gerações futuras. Então você está percebendo a importância das escrituras, dos escritos sagrados? Então, após a edificação do templo, esses escritos sagrados foram preservados em seu interior, ou seja, a consideração especial que era dada a esses livros mostra que eles eram tidos como canônicos, ou seja, como livros sagrados. Então, era princípio dentro de Israel que esses livros seriam como normativos, como lei de Deus para o povo. Eles apresentavam o conceito daquilo que era a vontade de Deus para o povo. Ou seja, percebe? Você tem os escritos sagrados antes desse processo de canonização, que nós vamos entender um pouquinho melhor, se não nesta aula, na próxima aula, que é o assunto da lição 6, você já tem esse conceito muito claro dentro das escrituras, ou seja, já era um padrão. E todo rei que surgia em Israel, quando ele trazia de volta esse conceito da palavra do Senhor, ele era bem sucedido. Mas quando ele desprezava, o seu reino ia à falência. Ou seja, os escritos de Deus, a palavra de Deus sempre foi para nós regra de fé e prática. Então, meu irmão, você quer ser bem sucedido? Nós temos esse padrão sendo apresentado a quem? A Josué. Lembra lá no livro de Josué, capítulo de número 1, se não me falha a memória, o verso 7 e 8, que o Senhor diz, Moisés, o Senhor diz, né, a Josué, olha, guarda o livro desta lei que o Senhor deu a Moisés, nela medita de dia e de noite, porque só assim você vai prosperar e você vai ser bem sucedido. Qual que é a ideia? Existe um padrão, existe uma normativa daquilo que Deus quer para que você possa ser bem sucedido, para que você possa ser próspero. Então percebe a importância da palavra de Deus, a importância do cânon sagrado. Então ele é um livro, ele é um padrão que vai te conduzir a uma vida ética, moral, digna e que vai te fazer prosperar, que vai te fazer avançar. Então isso era comum. Então esse livro ele alcançava um lugar de destaque junto à Arca da Aliança, ou seja, é o livro de Deus. A Arca da Aliança representava o trono visível de Deus na terra. E esses escritos estavam junto de Deus. Por quê? Porque foram soprados por Deus, foram inspirados pelo próprio Deus. É o Theopneustos, né? Passou pelo hálito de Deus, a respiração. Você tem um texto em 2 Reis, olha que interessante. 2 Reis 22:8 diz assim, ó. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e ele entregou a Safã e o leu. Olha que interessante, o sacerdote encontrou o livro do Senhor que estava dentro do templo. Você tem o contexto, lembra lá de Josias, que ele traz um breve período de avivamento, e dentro disso, esse avivamento se dá quando o livro da lei do Senhor é encontrado na casa do Senhor. Ele estava perdido na casa do Senhor.
Olha que interessante, a casa do Senhor estava cheia de muitas coisas, ou seja, os reis que foram antes dele trouxeram para a casa do Senhor muitas coisas, dentre elas práticas pagãs, trouxeram um sincretismo religioso, sendo que a palavra de Deus estava perdida dentro da casa de Deus, meu irmão. Isso é muito sério, por quê? Porque existem casas de Deus hoje, são intituladas casas de Deus, mas a palavra de Deus está perdida dentro dela. Você já não tem a preferência, a prioridade à palavra. Canta-se, faz isso, faz aquilo outro, mas não tem uma prioridade na palavra. E a regra de fé e prática normativa para nós é a palavra de Deus. O padrão ético para nós é a palavra de Deus, a palavra pura, sadia e verdadeira. Então, cuidado para que a palavra de Deus não esteja perdida aí dentro do templo, ou seja, ela não pode estar aberta no Salmo 91. Você precisa conhecer o que diz o Salmo 91. Ela não pode estar aberta no Salmo 23. Você tem que viver como ele sendo o teu pastor, o teu único pastor. Então guarda isso aí no seu coração, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Então nós temos a autoridade dos escritos mosaicos, e aí ela foi salientada a Josué, como eu já disse. Todos os reis de Israel foram exortados a esse respeito. Então quando se assentasse no trono, eles deveriam o quê? Observar a palavra do Senhor, eles deveriam fazer uma cópia deste livro. Então, tinha os copistas que eram fiéis aos escritos. Então, meu irmão, esses escribas tinham zelo fora de sério. Então, essa palavra, ela tinha um zelo. Então, eles tinham que trazer junto de si a garantia que esse rei seria próspero, seria abençoado, era se ele seguisse esse padrão, essa regra de fé, essa normativa. Então, conservar a cópia consigo e lê-la todos os dias, né, na sua vida, era conservar, ou seja, era aprender o temor do Senhor. Então, queridos, é interessante porque você tem essas referências em Deuteronômio 17, 18, Deuteronômio 17, versos 18 e 19, visto que esses livros vieram da parte de Deus, vieram revestidos de sua autoridade. Então, sendo os escritos dotados de autoridade, eles eram canônicos, ou seja, normativos para os crentes em Israel. Tá percebendo? Tá entendendo isso aí? Então, o que acontece? Esses livros, na época de Jesus, os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento, e eu já expliquei para você os 39, né, dentro da composição do cano protestante que nós temos hoje, mas não segue o padrão da Torá. Os escritos são mesmo só a composição dos livros que eram diferentes, tá bom? Por exemplo, eu já citei numa outra aula, se você não viu, você tem que ver, era a ideia de que, por exemplo, se na nossa Bíblia protestante você tem os 12 profetas menores, um livro para cada um. Então lá na Bíblia, na Torá, você tem um único livro com os escritos dos 12 profetas. O conteúdo é o mesmo, mas não se divide em 12 livros, se divide em apenas um livro. No caso da Bíblia protestante, são uma composição de 12 livros, é apenas um ajuste. Então, biblioteca, como eu já falei, é a ideia, eu sempre digo isso para os meus alunos. Então você imagina se você não tivesse a Bíblia como você tem hoje, a Bíblia impressa, né? O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? Então você tem a Bíblia como se ela não fosse impressa. Então, você teria que ter, no caso, 66 rolos. Já pensou, irmão, você chegando na igreja carregando os seus 66 rolos, né? Então, biblioteca, então é apenas uma composição. Imagina que você pega esses 66 livros e ajusta eles na sua biblioteca uma melhor maneira para você ler. É claro que eles não vão entrar numa ordem cronológica. Você que já estuda comigo sabe disso. Nós já estudamos panorama do Antigo Testamento, nós já estudamos panorama do Novo Testamento. Se você não estudou ainda, você vai estudar e vai ver que vai ser bênção de Deus para a tua vida, tá bom? Então você vai aprender
que na verdade é apenas uma composição. Não estão em ordem cronológica, mas quando você faz esse panorama, estuda esse assunto, você consegue compreender. Então, na época de Jesus, o que é que nós temos? Os 39 livros do Antigo Testamento, que já eram plenamente aceitos pelo judaísmo como divinamente inspirados. Isso aí não havia dúvida. Então, não precisava se esperar um processo de canonização para ele ser aceito, porque já tinham essa autoridade divina. Então, dentro da tradição do ensino de Israel, surge o conceito de livros tão sagrados ou santos que aqueles que usassem ficariam com as mãos manchadas. Ou seja, se você usasse esses livros de qualquer maneira, você ficaria com as suas mãos manchadas. Por isso, existia um conceito que o leitor ele deveria passar por um cerimonial antes, um cerimonial especial de purificação. Por quê? Porque esses livros eram sacros, sagrados. Então ele não poderia pegar esse livro de qualquer maneira. Então você percebe o zelo e a autoridade que esses livros já tinham dentro do conceito da comunidade judaica, como sendo autoridade divina, como sendo um livro inspirado por Deus. Quero abrir aqui um parênteses e pensar com você, né, que tipo de zelo e respeito nós temos dado a esses livros, né? Qual é a nossa posição com relação às Escrituras? O nosso zelo, não é verdade? As nossas Bíblias, muitas das vezes, elas são tidas às vezes como livro qualquer. E, queridos, a nossa Bíblia, a sua Bíblia, não é um livro qualquer. É um livro que foi inspirado por Deus. É claro, eu não estou aqui querendo mistificar alguns aspectos, como as pessoas tratam as Escrituras, mas você tem que ter respeito por esse livro, você precisa ter zelo por este livro, porque quando você está lendo ele, é a palavra de Deus falando com você, é a Bíblia Sagrada falando com você. É interessante que a autoridade das Escrituras, esse livro tem transformado vidas, esse livro tem mudado vidas, esse livro, queridos, tem alcançado muitas famílias. Quantos testemunhos nós não temos de pessoas que não sabem ler, nunca estudaram, mas quando começaram a olhar para as Escrituras, aprenderam a ler neste livro, né? Aprenderam a conhecer Deus, né? A conhecer o plano da salvação por meio desse livro. Conta-se até um testemunho interessante de um missionário que ele vendia Bíblias, né? E ele chega num determinado país, e eu não me recordo agora, e aí ele vendia algumas Bíblias, outras ele sentia e dava, e tinha alguém lá que zombava dele, que criticava ele, que ameaçava esse missionário. E um dia esse missionário foi presentear esta pessoa com uma Bíblia, com um exemplar da Bíblia Sagrada. Se não me falha a memória, era até o Novo Testamento apenas. E quando esse homem pegou, ele disse assim: olha, eu vou fumar todas as páginas deste livro, eu vou fumar eles, e aí eu vou usar para fazer o meu fumo de corda, o meu cigarro. E aí diz o testemunho que aquele missionário disse assim: você pode fazer isso, você não tem nenhum problema em fazer isso, você só vai me garantir uma coisa, que antes de você fumar, você lê, então cada página que você arrancar, você lê, e depois você pode fazer o seu cigarro e fumar. Vamos combinar isso? Vamos fazer desta forma. E diz o testemunho que o homem começou a fazer isso. Mas quando chega em João 3,16, quando ele lê: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele começa a ler esses escritos, diz que ele então não mais fuma, se converte a Cristo, se converte ao cristianismo, e o nome de Deus é glorificado. Queridos, eu creio nesse testemunho, porque esta palavra é poderosa. Quantas das vezes ela não falou comigo, quantas das vezes ela não falou com você. Então guarde esta palavra, tenha zelo por ela, ame esta palavra, viva por esta palavra, porque ela é poderosa para ensinar, para exortar, ela edifica, ela consola, ela é a palavra de Deus.
Então percebe, voltando aqui ao contexto da nossa aula, que a gente vai se alegrando, não é verdade, meu irmão? Você vai sentindo a palavra de Deus e verdadeiramente essa palavra é poderosa. Ela transforma vidas, ela liberta, ela restaura. Então quando você olha para essa palavra e estudando ela como nós estamos estudando, você vê a reverência que a comunidade judaica tinha, o zelo de purificar-se para pegar este livro, né? O zelo que os escribas tinham quando eles iam escrever este livro, contavam letras por letra, palavra por palavra, e quando algo na cópia não estava batendo com aquilo que era original, então era descartado, então eles começavam novamente, eles não podiam falar a palavra, né? Escrever, eles não podiam escrever da mente, pelo contrário, eles tinham que falar para que não tivesse erro. Tinha outros copistas em voltas assegurando para que não tivesse erros. Então você percebe que essa palavra, ela é poderosa, tá bom? Ela é a palavra de Deus. Agora nós vamos entender um pouquinho a aplicação da palavra cânon pelo cristão da igreja primitiva, isso mesmo. Por isso que eu disse para vocês, vamos devagarzinho aqui, tá bom? Entendendo, porque é um assunto pouco delicado, não é tão simples assim, e nós precisamos ir devagar. Então, a aplicação da palavra cânon pelo cristão da igreja primitiva. Então, nos primórdios do cristianismo, a palavra cânon significava regra, né? É a ideia de uma regra de fé, ou escritos normativos. Era um conjunto de livros que eram conhecidos como escrituras autorizadas. Isso mesmo, escrituras autorizadas. Por volta da época, né, de Atanásio, mais ou menos ali 350 depois de Cristo, o conceito, né, de cânon bíblico ou de escrituras normativas já estava em desenvolvimento. Então, a palavra cânon aplica-se à Bíblia tanto no sentido ativo como no sentido passivo. Como assim? Tanto no sentido ativo como no sentido passivo. Vamos começar a entender. Então vamos lá. Sentido ativo. A Bíblia é o cânon, ou seja, régua, medida, padrão. Então, no sentido ativo. É por ela, né? Por meio dela, que tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras. Ou seja, tudo aquilo que é apresentado, porque Deus fez, porque Deus falou, tal, mas espera aí. Então existe uma normativa, existe um padrão, existe uma medida. Então é por ela, né, o cânon é pelo qual tudo mais deve ser julgado. Ou seja, no sentido ativo, a Bíblia é a norma que governa a nossa fé. Deu para entender? Então eu não posso, eu caí de paraquedas, estou pensando algo, eu acho que é isso. Não, mas espera aí. Vamos dar uma olhadinha nas Escrituras. Espera aí, o que a Bíblia fala acerca disso? O que a palavra de Deus nos fala? Então percebe? Eu tenho um padrão. Então eu sempre digo isso. Cuidado, irmãos. Lembra dos cristãos bereanos, os crentes de Bereia, que Paulo está pregando lá e eles iam confirmar nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo falava era verdade? Então você tem, no sentido ativo, você tem um padrão, uma normativa. Então é a palavra de Deus, existe uma regra de fé, uma regra que governa a nossa fé. Então a minha fé não é fé alucinada, eu tenho princípios, eu tenho leis de Deus que foram estabelecidas. Então eu já dei para você, numa outra disciplina, que era do módulo Pregação Eficaz, a diferença entre doutrina e a diferença entre costume. A doutrina, ela é universal, ou seja, ela é doutrina bíblica, é palavra de Deus em qualquer parte do globo. Ela é palavra de Deus, é uma doutrina bíblica aqui, na igreja na China, na igreja da Espanha, na igreja da Inglaterra. Todavia, o costume, ele é local, percebe? O costume ele é local, varia de região para região, muda nas diferentes regiões. Então, o que eu preciso entender? Que a doutrina bíblica, a palavra de Deus, é ela que governa a nossa fé. E tudo tem que passar pelo governo das Escrituras. Por quê? Bom, vamos lá. Por quê?
Porque, irmão, existe tanta gente com costumes, com coisas, até algumas coisas que são tidas como aberrações, dizendo se fazer em nome de Deus. Mas espera aí, o que a palavra nos fala acerca disso? Percebe? Então, no sentido ativo, a Bíblia ela é a norma, né? Ela que governa a nossa fé. Mas vamos lá no sentido passivo, isso mesmo, no sentido passivo. No sentido passivo, cano significa a regra ou padrão, regra ou padrão. É o processo pela qual um escrito deveria ser julgado, e aí ele seria considerado como inspirado, autoridade divina, né? Dotado de autoridade divina. Então, dentro dessa ideia do conceito passivo, você tem todo o processo de canonização. Ou seja, surgiu um livro novo, opa, vai passar por esse cano, ou seja, por esse processo. Vamos analisá-lo, né? Vamos julgá-lo para ver se esse livro é considerado como inspirado ou não inspirado. Só para a gente entender, nós vamos trabalhar isso melhor, mas você tem, por exemplo, aqueles livros que são considerados apócrifos ou deuterocanônicos, né? Que são considerados como livros não inspirados. O que acontece com esses livros? Na verdade, eles passam por esse processo e eles apresentam conceitos que a própria Bíblia vai contra. Então você tem alguns livros que vão ensinar práticas de feitiçaria. E aí eles querem ter autoridade divina. Mas não pode, se a própria Bíblia condena a feitiçaria, se a própria Bíblia condena a adoração em imagem, você tem no cânon sagrado condenando esse tipo de prática. Como é que eu posso pegar um livro e dotá-lo como inspirado, como sagrado, e aí eu inserir ele nas escrituras? Então aí talvez você vai começar a perceber a diferença que há entre o cânon protestante e o cânon romano, né? O cânon romano. E aí você vai perceber uma coisa, que muitos daqueles livros são considerados no efeito pós-reforma, né? Ou campanha, ou concílio contra a reforma, que é a ideia de justificar algumas práticas que a igreja romana tinha, alguns conceitos, né, como indulgências, algumas práticas, oração pelos mortos, a paga de indulgências para tirar as almas, né, do purgatório. Então o que você tem? Você tem esses livros que vão ser inseridos dentro do cânon romano, mas eles não são dotados de autoridade divina ou inspirados. Por quê? Porque eles mesmos são contra... eles ensinam coisas que a palavra é contra. Então nós não temos como considerá-los como canônicos, inspirados ou dotados de autoridade divina, né? Então você vai ter esses livros deuterocanônicos, ou seja, que não são considerados como inspirados por Deus. É interessante você guardar muito bem isso, porque talvez alguém vai dizer assim: ah, mas Jerônimo colocou, que foi o tradutor da Vulgata Latina, a Vulgata Latina, né? A ideia da Vulgata é a língua do povo, né? É a língua do povo vulgar, né? Embora nós temos a ideia de vulgar do modo pejorativo, né? Ah, fulano, irmão, tá vulgar hoje. Não, mas, na verdade, essa ideia de vulgar... por exemplo, eu tenho um apelido, vou revelar para vocês aqui o meu apelido. Então eu me chamo Anderson, e aí eu poderia dizer assim, vulgo Dinho. Vulgo Dinho, por quê? Popularmente conhecido como Dinho. Então é um apelido que as pessoas na época da minha infância, aquela turma da rua, os amigos, e até hoje o pessoal chama. Algumas igrejas que nos conhecem, né, já de um certo tempo, e até acompanha o nosso conceito da infância. Então, às vezes, quando nós vamos lá ministrar, nós somos apresentados como o pastor Dinho veio pregar aqui hoje. Então, vulgo Dinho, ou seja, popularmente conhecido como Dinho. Então, a Vulgata, né, ou a Bíblia na linguagem do povo, Jerônimo, ele vai incluir esses livros
né? E aí alguns vão dizer assim, então, eles eram inspirados. Não, na verdade, ele vai incluir como apêndice, ou seja, livros de consultas, mas não tendo como inspirados. Livros de consultas, e alguns deles até vai te ajudar num conceito histórico, como, por exemplo, dos Macabeus. Você vai, aquele período interbíblico, né? Então você vai conhecer um pouquinho dos Macabeus, essa ideia. Mas jamais eles podem ser tidos como autoridades divinas. Por quê? Porque eles não passaram nesse padrão. Nós vamos olhar na próxima lição que padrão era esse, que normativa era essa. Então, no conceito passivo da palavra cânon, então cânon significa a regra, o padrão, era o processo pelo qual um escrito deveria ser julgado. E aí, ele é inspirado, dotado de autoridade divina, sim ou não? Foi recusado nesse processo? Não passou, então ele era rejeitado, não era tido como um processo inspirado por Deus, como um livro inspirado por Deus, foi rejeitado dentro desse processo. Deu para pegar essa ideia aí? Então, o conceito de cânon na igreja primitiva, então ele tinha passivo e ativo. Ativo já era o padrão, regra de fé e prática, tudo aquilo deveria ser governado, passado pelas escrituras, e aí você tem esse conceito passivo, tá bom? A canonicidade é determinada pela inspiração. Então nós vamos começar a entender isso. É dentro da ideia que eu já te falei. Então os livros da Bíblia não são considerados oriundos de Deus por se haver descoberto neles algum valor. A ideia não é essa. São considerados livros vindos de Deus porque são escritos antigos. Não. Surge aí, e até hoje surge, descobriram o evangelho segundo não sei quem, o evangelho segundo fulano. Irmão, não é porque é antigo, não é porque tem algo especial lá que é vindo de Deus. Eles são valiosos porque a fonte dele todinha, são canônicos, porque a fonte dele toda vem de Deus, não porque consta algo, ou uma lição moral, né? Porque nisso, querido, nós temos até hoje muitas literaturas que são muito boas, ética, moral, vai nos ajudar, escritos, né? Que foram escritos por pastores, por líderes, escrituras tão boas, né? Que eu recomendo, não é bom, né? Se delicie, né? Nessas leituras, mas se deleite, mergulhe na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Então nós precisamos entender isso. A fonte de todo bem, ou seja, Deus, eles são considerados canônicos porque foram inspirados por Deus. Então o processo mediante qual Deus concede a sua revelação à humanidade, e aí nós já trabalhamos em outra lição, é inspiração, ou seja, foram soprados pelo próprio Deus. É a inspiração de Deus no livro que determina a sua canonicidade. Então Deus dá autoridade divina ao livro e aos homens de Deus que o acatam. É aquela ideia que eu trabalhei na última aula. Então Deus, ele vai... você tem a casualidade divina, né? Deus, ele vem e trabalha, inspira o homem, lógico, não desprezando o que é conhecido como a teoria da inspiração verbal ou plenária, né? Mesmo dentro do seu conceito cultural, o seu vocabulário, a sua época, o homem vai lançar tinta, inspirado por Deus, e o Espírito Santo não deixa que esses escritos contenham erros. Então o que acontece? Deus revela ao seu povo, e o seu povo reconhece que Deus revelou. Deus revela ao seu povo, e o seu povo reconhece que Deus revelou. Então a canonicidade é determinada e descoberta pelos homens de Deus. Tem um processo, como eu falei. A Bíblia constitui o cânon, ou a medida pela qual tudo mais deve ser medido, avaliado, pelo fato dela ter autoridade divina. É isso que eu tenho falado para você, ou seja, sejam quais forem as medidas, os cânones, usados pela igreja para descobrir com exatidão que os livros que determinam que eles são de fato canônicos, ou seja, que eles são inspirados por Deus, esse processo também vem da própria Escritura, como um padrão de regra e fé, ou seja, Deus já havia dado essa normativa ao homem, Deus já havia orientado o homem. Então, até a gente fala assim, é até interessante uma regrinha
da hermenêutica bíblica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então você está com um conceito, um escrito que está fora do conceito que já foi determinado por Deus, então você precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, porque existem muitas coisas, irmão, muitas coisas nós precisamos tomar muito. Então nós precisamos estar atentos, irmão, porque só Deus pode conceder um livro a autoridade absoluta, e por isso mesmo a canonicidade ela é divina. Então, talvez alguns vão dizer assim, mas foram os homens que escolheram, então é os homens que determinam, aí alguns críticos vão dizer assim, existe aí um conceito por trás da religião, aí vão surgir as teorias da conspiração, não, negativo, irmãos. Deus dá essa autoridade divina ao livro. Então, você tem a ideia aqui, o cânon do Antigo Testamento foi formado num espaço de tempo de mais de 1000 anos, irmãos. Ou seja, você tem de Moisés a Malaquias. Embora na época de Jesus os 39 livros do Antigo Testamento já eram plenamente aceitos, né, pelo judaísmo como divinamente inspirado, você precisa entender uma coisa, que somente no ano 90 depois de Cristo, em Jâmia, perto da moderna Jope, e isso é um dado para você entender, em Israel, que os rabinos, num concílio sob a presidência de Ohanan, né, Ohanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Mas olha que interessante, eles já tinham esse respeito, ou seja, os homens vão fazer algo dirigido por esse rabino, mas na verdade é algo que aquilo que os livros já tinham. É bem verdade que existia uma preocupação muito grande, muito grande. Por exemplo, você vai ter alguns livros do Antigo Testamento que eles vão demorar um pouco mais para serem aceitos, né, na comunidade, como por exemplo o livro de Esther, por não citar o nome, né, o nome santo de Deus, Yahvé, ele vai demorar um pouco mais para ser aceito, mas que na verdade tem a atuação de Deus o tempo todo. Então, para você ver, isso só demonstra o zelo que eles tinham, a preocupação de não incluir qualquer escrito. Então você tem já num conceito antigo, você tinha algumas literaturas que já circulavam. Então essa autoridade, ela vem de Deus, Deus vai orientar esses homens e o cânon vai ser fechado, né, em Jâmia, nesse concílio, no ano 90 depois de Cristo, mas eles já eram aceitos, provavelmente aceitos como autoridade divina, embora você tenha aí essa diferença de tempo, né, de 1000 anos aproximadamente, um pouco mais, de Moisés a Malaquias, e você vê que um livro ele está em concordância com o outro, ou seja, só Deus para fazer um milagre desse. Isso demonstra que a mão do Todo-Poderoso, autores que viveram em épocas diferentes, escreveram debaixo de um mesmo propósito, revelando progressivamente o plano da salvação de Deus aos homens. Então, você tem essa ideia aí. Então eles vão reconhecer e fixar o cânon do Antigo Testamento. Não houve canonização em Jâmia. Esse concílio só ratificou e reconheceu aquilo que por todos os judeus já eram reconhecido por séculos, percebe? Então não é que nós vamos isso, não, só houve uma ratificação, ou seja, uma escolha daquilo que já era apresentado. Aí depois da destruição do templo, no ano 70, né, Jâmia tornou-se sede do Sinédrio, que é o principal tribunal dos judeus, por isso o concílio acontece nessa cidade, tá bom? Então por isso que foi lá, se torna a sede lá do Sinédrio. Como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cânon, né, você também tem no Novo Testamento. Então, no ano 100 depois de Cristo, mais ou menos, só para você ter uma ideia, todos os livros já estavam escritos. As cartas paulinas já circulavam com autoridade apostólica, já tinham esse peso e esse reconhecimento apostólico. Então, a demora maior foi o reconhecimento canônico. Por quê? Porque o conhecimento canônico só vai acontecer, essa fixação do cânon, ela só vai acontecer no ano 397 depois de Cristo, naquilo que nós chamamos no Concílio de Catargo, isso mesmo. Então foi nessa ocasião que os 27 livros que compõem o Novo Testamento foram reconhecidos e aceitos como canônicos. Então, muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, né,
eles já tinham esse peso apostólico, e você já não tinha discussão, percebe? Que na verdade os homens vão só ratificar aquilo que Deus já dava autoridade. Por quê? Porque você tem a casualidade divina, você tem a mediação profética e você tem a autoridade da escrita. Então a autoridade dessa escrita transformando, mudando muitos homens, você já tem esse conceito do peso de Deus. É claro que muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Isso mostra simplesmente o cuidado que as igrejas tinham em preservar a sã doutrina. Por quê? Porque muitos escritos heréticos e espúrios já circulavam entre os cristãos, né, advogando, eles requeriam autoridade apostólica, como os escritos dos gnósticos, ou seja, eles queriam a autoridade divina, eles negavam a encarnação de Cristo. Aí você tem os escritos dos céticos que negavam a humanidade de Cristo, e você tem o que? Os monofisistas, que rejeitavam a dualidade da natureza de Cristo. Então a influência do dualismo grego vinha, então eles não criam que Jesus veio em carne, eles não acreditavam, então ensinavam que o espírito é bom e a matéria é má, e aí rejeitavam. Aí você vai ter as cartas, né, como a carta, a primeira epístola, lá, a primeira, a segunda epístola de João e terceira, que João vai dizer assim, não, ele mesmo, a quem nós ouvimos, tocamos, nós deitamos nele. João está dizendo isso que nós tocamos nele, o verbo se fez carne, ele é Deus, ele é plenamente Deus. Então você tem aí essa ideia do cano, ou seja, eles foram fixados, por exemplo, o cano do Antigo Testamento foi ratificado em Jâmia, né, ano 90 depois de Cristo, e você tem também o Novo Testamento, no ano 100 já vinham todos os livros, 27 livros já estavam escritos, mas foi só em 397 depois de Cristo, no Concílio de Cartago, que eles vão ser fixados como cânon sagrado, tá bom? Mas já eram autoridade divina, muitos deles já circulavam com autoridade divina, como as cartas do próprio apóstolo Paulo já tinham esse peso apostólico, tá bom? Meu irmão, essa foi a nossa lição de hoje, tá? Nós vamos falar na próxima aula sobre o processo, como se deu o processo de canonização. Eu não vou entrar nesse assunto agora, por quê? Porque é um assunto demorado, então eu não posso correr. A nossa aula, o tempo passou muito rápido, mas espero que você tenha aprendido. Então, não esquece, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre os critérios determinantes da canonicidade. Critérios determinantes para que um livro fosse aceito, tá bom? É muito legal também essa aula. Que Deus te abençoe. Fica com Deus, tá? Um beijo no teu coração. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece, tá bom, meu irmão? Beijo no teu coração, que Deus abençoe você, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe a tua vida, e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Lembrando sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Beijo, até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus.